Graça e paz, amados. Nesse momento, nós estamos muito felizes porque juntos iremos entrar na presença do Senhor, Mas, como sempre, como eu digo, eu não posso subir no altar do Senhor e estar diante do púlpito sem falar três verdades, As três verdades: que Deus é bom, que Deus é muito bom e que Deus é boníssimo. Então, como Deus é bom, como Deus é muito bom e como Deus é boníssimo, vamos entrar na presença dele agora nesse momento com uma oração, entregando as nossas vidas nesse momento no altar do Senhor, porque Ele é aquele que pode todas as coisas, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus santo, poderoso, Deus grandioso, Deus de poder, neste momento, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas nas tuas santas mãos, meu Deus. Meu Deus, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus. Nesse momento, Senhor, eu te peço que o Senhor possa visitar cada lar, Senhor, cada coração que nesse instante, Senhor Deus, está nos ouvindo. Que nesse momento, Senhor, o Senhor venha com o teu sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu poder, Senhor. E por isso, neste momento, Senhor, eu quero entregar as nossas vidas nas Tuas santas mãos. Que esta palavra, Senhor, que será ministrada essa noite, que venha, Senhor Deus, alcançar todos os corações, meu Deus. E que o Senhor venha, Pai amado, trabalhar no nosso espírito, Senhor. Queremos, Senhor, te dizer que a nossa confiança, que a nossa fé está em Ti, Senhor. E nada, absolutamente nada, vai abalar a nossa fé, porque nós sabemos em quem temos crido, meu Deus. Então, Senhor, entrego as nossas vidas nesse momento nas Tuas santas mãos, desde já te agradecendo, meu Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Continua, Senhor Deus, conosco. É isso que nós te pedimos desde já e te agradecendo, na certeza que o Senhor já nos ouviu, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados? Amém? Então, durante o dia de hoje, durante o dia de ontem, sabendo desse momento e diante do quadro em que nós estamos enfrentando, instabilidade, muitas pessoas com medo, então eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, e como sempre o Senhor, Ele me deu uma palavra, e eu sei que essa palavra ela vai falar grandemente aos nossos corações. É uma palavra por demais conhecida pela Igreja do Senhor. E esta palavra ela está escrita nos três evangelhos, tanto Mateus, como Marcos e como Lucas. É a passagem que fala quando Jesus ele acalmou ou ele apaziguou uma grande tempestade, E nós nessa noite vamos meditar aqui no livro de Marcos, o Evangelho segundo São Marcos, Marcos 4, no versículo de 35 a 41. E diz assim, esse texto por si só, mesmo que a gente não viesse pregar em cima dele essa noite, ele por si só ele já fala. E diz assim, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como Jesus estava. E havia com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, amados, quando o Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração, quando essa palavra, na noite de ontem e no dia de hoje, queimou ao meu coração, não digo nem tão somente para a nossa nação, mas para todo o mundo que está, assim, alerta,
As pessoas estão com medo de saírem de casa, medo de se tocar, medo de tudo. Então, quando o Senhor, Ele trouxe essa palavra ao meu coração, Ele estava me falando o quê? Que Ele continua no controle de todas as coisas. E esse texto, né, ele é muito interessante, porque Jesus ele estava em um determinado local, e foi o próprio Jesus que chamou os seus discípulos quando ele disse assim: passemos para outra banda. Então Jesus, na sua onisciência, ele já sabia de tudo que iria acontecer ali naquele trajeto. Então aí, amado, Jesus ele já sabia de tudo que iria acontecer naquele trajeto, como Jesus ele sabe de tudo aquilo também que vai acontecer na nossa vida. Então Jesus ele disse assim: passemos para a outra banda, passemos para a outra margem. E o interessante é que mesmo Jesus ali no barco, diz o quê? Que ali, naquele lago, diz que levantou ali um grande temporal. E é claro que os discípulos de Jesus, a maioria eram pescadores, eles entendiam de mar, eles conheciam temporal. E a gente pode ver o quê? Que aquele temporal não foi um temporal qualquer. Foi um temporal terrível mesmo, a ponto que dos próprios discípulos eles sentiram medo. Homens acostumados com o mar, mas naquele momento ali eles temeram. Por quê? Porque a coisa parecia que estava desenfreada. Aquela situação parecia que não tinha jeito de acalmar. Eu acredito que naquele momento os discípulos eles tentaram de tudo para que aquelas águas que estavam entrando dentro do barco, eles tentaram de todas as formas, mas chegou um momento que eles disseram: não tem jeito, não tem jeito. E o que naquele momento, quando eles pensaram isso, eles lembraram que Jesus ele estava onde? No barco. A palavra que diz que Jesus ele estava ali na polpa, ele estava dormindo. Jesus ele chamou os discípulos e Jesus estava ali, mas o texto diz que Jesus estava dormindo. E muitas vezes, amados, às vezes a gente quer enfrentar a situação difícil com a força do nosso braço. Muitas vezes nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança no braço do homem, no braço das pessoas. Nós confiamos em tantas coisas, em tantas pessoas, e a gente esquece o quê? Que Jesus, Ele está no controle da nossa vida, que Ele está no controle do barco da nossa vida. E muitas vezes a gente leva muito tempo, a gente perde muito tempo remando contra a maré. Então esse texto diz o quê? Que esses discípulos também, eles tentaram de toda a forma. E eles viram que eles não iam conseguir, e foi aí no momento o quê? Que eles lembraram que Jesus estava no barco, o qual eles estavam também. Que em meio àquela dificuldade difícil, Jesus ele estava ali dormindo. Então quando eles lembraram que Jesus estava ali dormindo, aqui a palavra diz que imediatamente, né, eles foram e eles acordaram Jesus. E eles chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Ô mestre, o Senhor não está percebendo, não está vendo que todos nós vamos morrer afogados? Será que o Senhor não está vendo? E aí, amados, a gente para um pouquinho, faz uma retrospectiva de nossa vida. E quantas vezes também nós estamos agindo dessa mesma maneira? Por exemplo, quantos problemas você está enfrentando no dia de hoje? Quantos problemas você enfrentou durante essa semana? Essa situação difícil que nós estamos vivendo, essa pandemia terrível. E muitas vezes as pessoas, meu Deus, têm medo de tudo. E aí a gente precisa parar um pouquinho e saber quem é o nosso Deus. Quem é que tem cuidado de nós? Quem é aquele que chegou para nós, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje, e Ele é o mesmo Deus amanhã? Ele é o mesmo Deus que chegou para os seus filhos e disse: filho, não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Então Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que com mão forte tirou o seu povo do Egito.
430 anos, esse povo passou, o seu povo passou escravizado no Egito. Mas ele foi com a mão forte e liberou aquele povo e tirou aquele povo com a sua mão forte. Ele é o mesmo Deus que quando enviou as 10 pragas ali no Egito, o seu povo foi poupado. Nada aconteceu com o seu povo. Por quê? Porque Deus, ele guardou. Então Deus, ele me deu essa palavra essa noite, para que você possa descansar nele, para que você possa aliviar o seu coração e saber que ele é aquele que te guarda, que ele é aquele que cuida de você, não só de você, mas também da sua casa, da sua família, dos seus filhos, mãe. Dessa situação difícil que parece que vai bater na sua porta amanhã. Porque a situação, o quadro de instabilidade, todos estão com medo, todos estão temendo. Mas Deus é o mesmo. Jesus, ele disse: filhos, no mundo vocês passarão por aflição. No mundo vocês passarão por problemas. No mundo, o mar vai se agitar. E parece que vocês vão naufragar. Mas ele disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Por tristeza, por dor, por desespero. Mas ele disse: mas tenha bom ânimo. O que é ter bom ânimo, amada igreja? O bom ânimo é você olhar para essa situação, para esse quadro, e dentro do seu coração, você ter bom ânimo. O que é ter bom ânimo a não ser lá dentro? Você lutando com as suas próprias convicções. É você dizer para o seu interior. Jesus, ele disse que eu tivesse bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que é o mundo senão essas situações que nós enfrentamos todos os dias? Mas ele disse: tenha bom ânimo, filho, porque eu venci o mundo. Jesus, ele venceu, amada igreja, para nos dar vitória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus que enquanto nós dormimos, ele cuida de nós. Nesse momento ele está cuidando de você, está cuidando da sua casa. E o interessante, amada igreja, que quando os discípulos chegaram para ele, foram acordar e disseram: mestre, não importa que pereçamos. Jesus levantou. E quando Jesus ele levantou, ele não foi imediatamente falar com os seus discípulos. Ele foi falar exatamente com aquela situação. Ele deu uma ordem. Por quê? Porque ele sabia o que estava por trás daquilo que estava acontecendo. Ele sabia no mundo espiritual a força que estava agindo ali naquele momento. A força do mar, a força do vento. Então Jesus, quando ele levantou ali, ele chegou para o mar, ele chegou para o vento, e ele disse: vento, acalma-te, aquieta-te. Mar, acalma-te. Oh, amado, a gente pode ver e ouvir a voz do nosso Deus, daquele que cuida de nós. Ele sabe, amada igreja, tudo que tem se levantado para nos tirar do foco. Ele sabe tudo que tem se levantado para roubar a nossa fé, para roubar a nossa esperança, para tirar a nossa força. Mas escute, amada igreja,
A alegria do Senhor é a nossa força. Creia no nosso Deus. Assim como disse o nosso apóstolo no domingo, quando ele frisou muito bem que Deus, Ele não nos livra da situação difícil, Ele não nos livra da guerra, mas Ele nos livra dentro da guerra. Ele nos livra dentro dessa situação. Ele cuida de nós dentro dessa situação. Mas para isso, amados, para que a gente possa ver o poder de Deus, a nossa fé precisa ser uma fé inabalável. Porque Ele disse que o justo viverá pela fé. Nós que confiamos nesse Deus, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por vista. Eu não vou perder a minha noite de sono preocupado como será o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã está na mão do nosso Deus, está nas mãos do nosso Deus. Então por que temer? Muitas vezes, amados, é preciso a gente vir para a palavra e falar como esses grandes homens falaram. O nosso irmão Davi, ele olhava para dentro dele. Ele dizia assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele era um homem que conhecia Deus. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade, nós temos confiança. Eu confio, amado. Eu confio, eu creio em dias melhores. Eu creio que aos nossos olhos, a situação, o quadro que estamos enfrentando é terrível. Talvez aos nossos olhos, como aos olhos das pessoas descrentes, não tem jeito. Mas nós não podemos olhar com esses olhos. Porque o nosso irmão Abacuque, numa situação terrível, num quadro de calamidade, ele olhou para aquela situação e ele disse: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja animais nos pastos, ainda que não tenha alimento nenhum na cozinha, eu continuarei crendo no meu Deus. Oh, amados, o que falta para nós hoje? A não ser, no momento de dificuldade, clamar também a esse Jesus. Se possível, também acordá-lo. Porque muitas vezes, amados, a situação difícil faz com que a gente se distancie. Quando é que nós nos distanciamos? Quando falta a nossa fé. Ai, pastor, a minha fé é tão pequena assim. E quem disse? Quem teve uma fé grande? Teve. O que importa é que na noite de hoje, que no dia de amanhã, você olhe para essa situação difícil, para esses ventos fortes que têm assoprado, para essas ondas que de tão alto parece que vai naufragar você, sua casa, sua família. É você olhar, fitar os olhos na situação e dizer: situação, você não é maior do que o meu Deus. Você não é maior. Você não vai conseguir roubar a minha fé. Porque a minha fé, ela está pautada naquele que cuida de mim, naquele que me deu a vida, naquele que me disse: não temas, naquele que disse que
quando a nossa vida, quando a nossa casa, ela está edificada sobre a rocha, os ventos vão vir, mas não vai conseguir derrubar. Amados, que nessa noite, aí onde você está, que você leve os seus olhos para os montes, que nesse momento onde você está, você leve os seus olhos para o alto. E sabe que quando você levar os seus olhos para o alto, você vai ver a mão de Deus estendida para você. Escute. Foi Ele que disse: filho, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa quantas noites você tem chorado, quantos dias você tem chorado, e ao seu ver, esse é o último dia, porque chegou no ponto que não dá mais. Ele disse: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, ela vem pela manhã. Amanhã pode ser hoje à noite. O amanhã de Deus na sua vida pode ser hoje, agora, já. Mas é preciso ter fé. É preciso acordar Jesus. É preciso, porque só quando nós acordamos, quando nós o acordamos, é que Ele fala com essa situação. Jesus, Ele chegou naquele momento para aquela tempestade, para o mar e para o vento. E Ele deu a ordem. E tudo parou. Tudo. Depois Ele se dirigiu aos seus discípulos. E Ele perguntou: por que vocês não têm fé? Cadê a fé de vocês? Oh, amado, será que essa pergunta também não é para nós? Será que Ele só age na vida do nosso irmão, do nosso vizinho? Não. Não. Cadê a nossa fé? Onde está a sua fé? Será que é a sua fé? Será que é a minha fé? Só é uma fé verdadeira quando tudo está bem? Não. Nós não nos guiamos por vistas. Não nos guiamos por vistas. O justo viverá por fé. Nós conhecemos tanta história de tantos homens que deixaram o seu legado. Não é verdade? Nosso irmão Jó passou por um quadro terrível que ninguém passou. E no momento difícil, ele disse: Deus me deu, Deus tirou, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Chegou no momento que a sua esposa, já não aguentando aquela situação, ela disse: Jó, por que tu ainda adora esse Deus? Abandona esse Deus e morre. Jó disse: mulher, tu falas igual uma louca. Viu, amado? Que fé. Que fé. É isso que Deus, Ele espera de nós. É isso que Deus, amado, espera da sua igreja. Escute, amada igreja. Temos passado tempos difíceis, mas a palavra de Deus, o próprio Jesus, ele diz que no final dos tempos iríamos viver justamente a situação em que nós estamos vivendo hoje. Mateus 24, está lá. Então o momento da igreja se alegrar é saber o quê? Que nós temos tudo, que não nos falta nada, amados. Nesse mundo nós somos peregrinos, nós somos
forasteiros. Mas Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de nós. Nessa peleja, nessa guerra, nessa situação difícil, onde tudo conspira contra nós, onde tudo conspira contra a igreja do Senhor, amados. Dentro do nosso coração, nós precisamos saber em quem nós temos crido. O Senhor é o meu pastor e de nada eu sinto falta, porque Ele é o meu pastor. Ele é aquele que cuida de mim. Ele é aquele que cuida de você. Entendeu? Quando os discípulos, que já tinham visto tantos milagres, mas naquele momento, quando ele viu a força do nosso mestre, quando até a própria natureza precisa se dobrar diante da ordem do nosso mestre, eles disseram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Quem é este, amado? Tenha plena convicção que amanhã você vai dizer isso também. Quem é este? De uma coisa eu tenho a plena convicção: Deus, Ele cuida da sua igreja. Deus, Ele cuida do seu povo. Mas o que eu desejo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, Ele fale poderosamente ao seu coração. Que Ele traga, neste momento, o bálsamo dEle na sua vida. Que neste momento, o Espírito Santo de Deus, Ele te envolva de uma forma tão tremenda, que você, aí onde você está, você possa inclinar a sua cabeça e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Porque eu não vou mais ficar desesperado e estar desesperado, porque Ele cuida de você. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa, eu não sei como está o seu coração, não sei o que está acontecendo, qual é o mar que está tão revolto. Eu não sei, mas Deus, Ele sabe. Confie nele, amados. Confie nele. Se o mar está agitado, segura nas mãos do nosso Deus. No momento em que o povo dele, quando saiu do Egito, se deparou ali, aquela situação terrível, na sua frente estava o mar, atrás estava o exército de Faraó. Parecia que eles não tinham saída para eles. Moisés, ele clamou ao Senhor, e o Senhor disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que tenha fé. Diga ao meu povo que se as águas não se abrirem, eu vou fazer com que eles andem por cima das águas. Oh, amado, que Deus tremendo. Como não confiar nesse Deus? Como não amar esse Deus? Como não depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança nesse Deus? Escute, amados. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Creia que Deus, Ele cuida de você. Que nessa noite, amados, Deus, Ele possa falar poderosamente ao seu coração. E que nessa noite, ainda nessa madrugada, você possa receber a visitação
o Espírito Santo de Deus. Estarei orando por você na madrugada. Estarei orando pela família, pela sua família na madrugada. Mas descanse nesse Deus que não nos deixa faltar nada. Ele não nos deixa faltar nada. Então não permita que o inimigo ele roube a sua noite de sono. Não permita que o inimigo ele roube a sua alegria, que ele roube a sua paz. Jesus, ele é a nossa paz. Quero terminar, amado. Quero terminar nesse momento pedindo ao nosso eterno Deus, ao grande Deus que te visita nesse momento. Não temas, não temas, não temas. Essa palavra é para você nessa noite. Não temas, porque agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, ninguém impedirá, amados. Vá em frente, amados. Levante a cabeça. Levante a cabeça nesse momento. Não importa como está o mundo lá fora. Porque Deus, ele disse que dos dele, ele cuida. Dos dele, ele cuida. Então não temas, porque Deus está contigo. Amém, amados? Amém? Então não temas. Fiquem com Deus. Que o Espírito Santo de Deus te dê uma noite de paz. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. Que o Senhor sobre cada um nessa noite levante o rosto e vos dê a paz. Beijo no coração.